Olá, querido amigo, querida amiga, você que nos acompanha no canal Escolha Jesus. Estamos mais uma vez reunidos juntinhos para assim estudarmos a palavra de Deus e dando continuidade ao curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. Chegamos hoje na nossa 14ª aula, que traz como tema Doutrinas Adventistas do Sétimo Dia. Para nós estudarmos, eu te convido onde você está, que nós possamos buscar o Senhor em oração. Eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, te agradecemos pelas bênçãos concedidas em nossas vidas, Senhor. Neste momento iremos dar a tua palavra, queremos te pedir entendimentos aos céus, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando falamos em doutrinas de igrejas evangélicas, a gente percebe que existem muitos e muitos críticos, tecendo aí críticas a respeito dessas igrejas. E quando falamos sobre a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia, aí que as críticas vêm a todo vapor. Porém, uma coisa que nós percebemos é que muitas dessas críticas vêm sem sentido, sem conhecimento de causa. As pessoas não conhecem realmente a doutrina e passam a criticá-la. Nunca chegaram a ler o livro Nisto Cremos. Então, hoje, nós iremos estudar sobre todas estas doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E, caro Adventista do Sétimo Dia, você conhece a doutrina da tua igreja? Então, vamos lá, vamos iniciar, porque o assunto é longo e nós precisamos correr. Para o vídeo não ficar assim muito longo, nós vamos passar assim bem rápido, tá ok? Primeiramente, as 6 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A primeira doutrina, a doutrina de Deus. Segunda doutrina, a doutrina do homem. Terceira doutrina, a doutrina da salvação. A quarta doutrina, a doutrina da igreja. A quinta, a doutrina da vida cristã. E a sexta, a doutrina dos últimos eventos. Porém, essas 6 doutrinas, elas comportam 28 crenças fundamentais. E nós iremos agora estudar sobre essas 28 crenças fundamentais. Primeiramente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela crê nas Escrituras Sagradas. É a primeira crença fundamental. Está baseada no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira crença fundamental, que a igreja, ela crê que através da Bíblia, somente através da Bíblia, que foi escrita por homens santos e inspirada pelo Espírito Santo, que nos conduz ao autor das Escrituras Sagradas, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos conduz para a salvação. Segunda crença, a Trindade. A Igreja Adventista, ela concorda, através de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que existe só um Deus, um só Pai, um só Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas coeternas, imortal, onipotente, onisciente e onipresente. Terceira crença, Deus Pai. Baseado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio, que Deus é o Criador, o originador, o mantenedor e Deus, ele é soberano. Quarta crença, Deus Filho. Baseado em João capítulo 1, versículo 1 ao 3, que fala que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aqui fala que o Deus Filho é um Deus eterno. Ele encarnou-se em Jesus Cristo, por meio dele é revelado o caráter de Deus e a salvação da humanidade mediante Jesus Cristo. Quinta, Deus Espírito Santo. Baseado em Lucas capítulo 4, versículo 18, fala o seguinte, que traz como crença fundamental que o Espírito Santo estava com o Pai na criação, juntamente com o Filho Jesus Cristo, e inspirou os escritores bíblicos. E ele é o que convence do pecado, da justiça e do juízo, e é o que distribui dons entre os homens, dons espirituais. Sexta crença, Deus como nosso Criador. Baseado em Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, traz que Deus é o Criador de todas as coisas e ele se revelou-se nas Escrituras o relato da criação, assim como está lá no livro de Gênesis.
no livro do No Princípio, no livro de Bereshit, como fala em hebraico o livro do No Princípio, que depois se originou o livro de Gênesis. Sétima, a natureza do homem. Segundo Gênesis capítulo 1, 26 ao 28, traz todo o relato sobre a natureza do homem. Ou seja, que o homem e a mulher foram formados à imagem de Deus, com individualidade e liberdade de agir. Ou seja, aí surge o livre-arbítrio que Deus concedeu ao primeiro casal e concede também a cada um de nós. Oitava crença, o grande conflito, baseado em Apocalipse capítulo 12, versículo 7 ao 9, onde fala que teve guerra no céu e foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então a igreja acredita que toda a humanidade está envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás. E esse conflito, ele se originou lá no céu. E um dia ele vai terminar com a destruição final do inimigo. Nona crença, vida, morte e ressurreição de Cristo. Baseado em João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano. Todos que aceitam a Jesus pela fé têm a vida eterna. Décima crença fundamental, a experiência da salvação, que fala em Atos 4:12 sobre que em seu infinito amor e misericórdia Deus fez com que Cristo se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por meio do Espírito nascemos de novo, e só existe salvação por meio de Jesus Cristo. Não existe salvação por obras, não existe salvação por nenhum outro meio. O único meio que existe para a nossa salvação é através de Jesus Cristo. Não existe salvação porque cumprimos mandamentos, porque obedecemos mandamentos, porque cumprimos regra de igreja. Não existe salvação porque frequentamos a igreja. Mas existe salvação somente no nome de Jesus Cristo, que nos conduz a guardarmos o mandamento e também a frequentarmos e fazermos parte de uma igreja. Até aqui tranquilo? Até aqui chegamos à nossa décima crença fundamental. Ainda tem 18. Vamos correr? 11ª crença fundamental. Fala sobre o crescimento em Cristo, baseado em Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz o seguinte, fala sobre a vitória de Jesus, que nos dá a vitória sobre este mundo. Jesus foi vitorioso e ele também nos concede a vitória. E o Espírito Santo mora em nós, mora no nosso interior e nos dá poder. Somos libertos do fardo das ações que cometemos no passado através do perdão dos nossos pecados. 12ª crença, a igreja. Está baseada em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que o povo de Deus precisa se congregar, precisa estar no seu santo templo. E a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E a igreja é a família de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, assim como está nas Sagradas Escrituras. 13ª, o remanescente e sua missão. Está baseado em Mateus capítulo 28, versículo 18 ao 20. A igreja acredita que nos últimos dias um remanescente tem sido chamado a fim de guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo. Essa é a 13ª crença. Passamos agora para a 14ª, que está baseado em unidade no corpo de Cristo, que se baseia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 26 e 27, que fala que a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de todas as nações, tribo, língua e povo. Todas as pessoas são iguais perante Deus. 15ª, o batismo bíblico. Vamos ver aqui no batismo que em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 6, fala sobre todo o simbolismo que existe através do batismo. Porque pelo batismo se confessa a fé na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Atestamos nossa morte para o pecado e nosso propósito de andar em novidade de vida, sendo aceito como membros por sua igreja. Através do batismo, na hora que você imerge na água, quando você está sendo imergido, ela está sendo sepultado, porque você morreu para o mundo. Depois que você sai das águas, você está ressuscitando para uma nova vida, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. 16ª, a ceia do Senhor. Assim como está em Mateus capítulo 26, versículo 17
A ceia do Senhor é a participação nos emblemas do corpo e do sangue de Jesus, como expressão de fé nele, no Senhor e no nosso Salvador. Assim representa a Santa Ceia que é realizada na igreja, pela igreja. 17ª, dons e ministérios espirituais. Como está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 11, que fala que Deus concede a todos os membros de sua igreja, em todas as épocas, dons espirituais. Estes são outorgados pela atuação do Espírito Santo, o qual distribui a cada membro como lhe apraz. As pessoas, quando recebem o Espírito Santo, quando são batizadas pelo Espírito Santo, recebem um dom. E muitos deles têm os dons que desenvolvem dentro da igreja de Deus. Tem dons de pregação, dom de louvar ao Senhor, dom de administração, dom de cuidar ali do templo sagrado do Senhor e o dom do evangelismo. Então são dons que Deus ele distribui sobre o seu povo mediante o Espírito Santo de Deus. 18ª, o dom de profecia. O dom de profecia é uma crença que gera muitas críticas das pessoas de fora que não conhecem profundamente. Mas vamos ler aqui o que fala Joel capítulo 2, versículo 28 e 29. O livro de Joel 2, 28 e 29 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Nós sabemos que através da leitura bíblica, do estudo bíblico, isso aqui se realizou lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 se realizou tudo isso, não é isso? Porém, de lá para cá, os dons foram derramados sobre o povo de Deus. A igreja adventista, ela considera que Ellen White, sobre ela foi derramado este dom do espírito de profecia. Tanto é que aqui ele fala que Joel diz que será derramado sobre servos e servas. Ellen White, ao receber esse dom, a igreja não aceitou logo de primeira mão. A igreja foi fazer testes, fizeram testes e vários testes bíblicos para saber se o dom era verdadeiro ou se era um dom falso. Porém, através da Bíblia Sagrada, através de vários e vários capítulos e versículos, foi declarado que era um dom real, era um dom verdadeiro que foi derramado sobre Ellen White. Tanto é que ela nunca falou que ela era uma profetisa. Ela sempre falava que ela era a serva do Senhor. E Joel aqui diz que o Espírito será derramado sobre os servos e sobre a serva do Senhor. Ou seja, ela era uma luz menor que guiava o servo de Deus para a luz maior, que guiava para a Bíblia. E que na Bíblia nós conhecemos Jesus e através de Jesus a salvação. Vamos continuar. A lei de Deus. Através de Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 17, lá fala sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. 10 mandamentos que Moisés ele sobe o Monte Sinai e ali ele leva as tábuas de pedra que Deus com seu próprio dedo escreve os 10 mandamentos, no qual as tábuas da lei não estão mais conosco, porém essas leis foram imprimidas em nosso coração e em nossa mente. E esses preceitos constituem a base do concerto de Deus com o seu povo e é a norma do julgamento de Deus, assim como a igreja acredita. Chegamos no 20ª crença fundamental, que é o sábado. Outra crença também que gera muito conflito, que gera muito debate e que gera muita crítica, porque muitos falam o seguinte: mas eu tenho que guardar qualquer dia, não precisa guardar o sábado do Senhor. Ou então se eu guardar o domingo também serve. Porém já foi feito estudos bíblicos aqui nesse canal, que o sábado é considerado o dia do Senhor. E quem considerou o dia do Senhor? Ele próprio. Ele mesmo considerou que ele era um dia santificado, um dia abençoado por ele mesmo, pelo próprio Criador. Então, se nós analisarmos Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao 11, fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Deus fez questão de colocar a palavra lembra-te na frente, porque sabia que o ser humano ele ia esquecer deste mandamento. Porém, ele faz parte dos 10 mandamentos. Então ele é tão importante assim como os outros 9. E a igreja acredita que o bondoso Criador, após os 6 dias da criação, descansou no 7º dia e instituiu o sábado para todas as pessoas como memorial da criação. Chegamos ao 21º, falando sobre mordomia. O que seria a mordomia?
Segundo Malaquias, capítulo 3, versículo 8 ao 12, a igreja reconhece o direito às bênçãos de Deus e tudo que ele colocou sob os cuidados dos seus servos. E a igreja também acredita na devolução dos dízimos e ofertas para a proclamação do evangelho e também para a manutenção da casa de Deus, para a manutenção da igreja. 22ª crença, conduta cristã, que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9 ao 10, que fala que todo aquele que crê em Deus é chamado para ser um povo piedoso, que pensa, sente e age de acordo com os princípios do céu, para que o Espírito recrie em nós um caráter de Cristo, agindo assim como Jesus agiu. 23ª crença está baseado em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 25, fala sobre o matrimônio e família. O casamento foi divinamente estabelecido no Éden e confirmado por Jesus como união vitalícia entre um homem e uma mulher, em amoroso companheirismo. Nós percebemos que hoje a família tradicional está sendo cada vez mais desvalorizada. Porém, a Bíblia Sagrada nos traz que homem e mulher constituem ali um sagrado casamento para assim viver, um ajudando ao outro a se aproximar cada vez mais de Cristo. Uma família tradicional, aquela família conservadora, assim como mostra a palavra de Deus. 24ª, o ministério de Cristo no santuário celestial, que está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 1 ao 5. Essa também é uma crença que gera muito debate. Gera debate demais. Porque aqui a igreja acredita que há um santuário no céu, assim como mostra a palavra de Deus, assim como fala em Hebreus capítulo 8, versículo 1. E nele, Cristo ele ministra em nosso favor. Cristo é o nosso sumo sacerdote, como fala o autor de Hebreus. E ele age como nosso grande sumo sacerdote, começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão. Quando Cristo foi aos céus, ele inicia ali o seu ministério de intercessão, como nosso advogado junto ao Pai, assim como a palavra de Deus fala. Porém, a igreja acredita que em 1844, no fim do período profético dos 2300 anos, que está em Daniel capítulo 8, versículo 14, ele iniciou a segunda e última etapa do seu ministério expiatório. Iniciou aí o juízo pré-advento. Gente, muitas pessoas acusam essa crença aqui de dizer o seguinte, que falam que os adventistas do sétimo dia acreditam que Jesus, o sacrifício, não foi eficaz na cruz do Calvário. Mas negativo. Isso não existe. Isso também é invenção. São palavras de pessoas que não procuram, não pesquisam profundamente. A igreja acredita que o sacrifício de Cristo foi feito com sucesso. Quando Cristo, na cruz do Calvário, expirou e disse, está consumado, é porque o sacrifício ali foi feito com sucesso. E através do seu sacrifício ali, ele nos leva para próximo da cruz e assim nos conduz para a salvação. E através da ressurreição de Cristo, aí nós também teremos o direito à nossa ressurreição. E aqueles que acreditam em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Então, a igreja acredita que o sacrifício foi sim concluído com exatidão, com sucesso na cruz do Calvário. Porém, assim como o autor de Hebreus fala, ele continua lá no céu como nosso sumo sacerdote intercedendo por cada um de nós. A diferença é essa, porque ele continua no céu, lá no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós, assim como fala os discípulos do Senhor. 22ª, a segunda vinda de Cristo. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, quando Jesus estava conversando com seus discípulos, e ali ele profere as últimas palavras, sobe aos céus. Ali 2 anjos aparecem e falam o seguinte, esse Jesus que foi assunto aos céus voltará da mesma maneira que vocês viram subir. Então a igreja, ela acredita que a segunda vinda de Cristo é a bendita esperança da igreja. E a vinda do Salvador será literal, pessoal e universal. Ou seja, a vinda de Jesus Cristo, todo olho vai ver, como a palavra de Deus fala em Apocalipse 1:7, todo olho verá. Não vai ser uma vinda invisível, que ele vai aparecer em vários lugares. Não, todo olho da terra verá a vinda de Cristo, porque ela será universal, ela será pessoal e literal. Tá ok? Passamos agora para 26, morte e ressurreição. Está lá em João capítulo 5, versículo 28 e 29,
que fala que todos nós um dia ressuscitaremos. Agora existe uma diferença. Uns irão ressuscitar para a vida eterna e outros para a destruição eterna, tá ok? Então, como a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas a igreja acredita que Deus, o único que é imortal, concederá a vida eterna aos seus remidos. Até aquele dia, a morte é um estranho inconsciente, é um estado inconsciente para todas as pessoas. 27ª crença, que fala sobre o milênio e o fim do pecado. Lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6, fala tudo sobre o milênio. Estudamos também até aqui em uma das aulas no nosso canal. Que a igreja acredita que o milênio é o reinado de 1000 anos de Cristo, com seus santos no céu, entre a primeira e a segunda ressurreição. Durante esse tempo serão julgados os ímpios mortos. No fim desse período, Cristo com seus santos e a cidade santa descerá do céu à terra. Os ímpios mortos serão ressuscitados e com Satanás e seus anjos cercarão a cidade, mas o fogo de Deus os consumirá e purificará a terra. O universo ficará assim eternamente livre do pecado e dos pecadores. Se você tiver um pouco ainda de dúvidas a respeito sobre o milênio, volta aí na aula que nós já passamos aqui, na aula do passado, então você chegue lá e reveja ela novamente, tá ok? Gente, a última crença, chegamos aqui na última crença. E a última fala sobre a nova terra. E na nova terra, em Apocalipse capítulo 21, versículo do 1 ao 7, que fala da nova terra maravilhosa, linda, assim como Isaías também fala. E João, ele deixa bem claro que é um local maravilhoso, local mesmo especial, é um local que não vai mais existir mais a grande morte não vai mais existir. A morte vai ser o quê? Vai ser destruída. E a Bíblia diz que ele enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não mais existirá. Não existirá mais maldade no meu santo templo do Senhor. Então, meus queridos, a igreja acredita que na nova terra, em que habita justiça, Deus proverá um lar eterno para os remidos e um ambiente perfeito para a vida, amor, alegria e aprendizados eternos na presença do Deus Todo-Poderoso. Essa aula foi corrida demais porque eram muitas crenças fundamentais, mas graças a Deus deu para passar as 28. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar o seu comentário embaixo, ou então alguma dúvida de algum assunto aqui, de alguma crença, volte aí à aula que nós passamos algumas aulas no passado que traz à tona alguns desses eventos. Então, meu querido, minha querida, até a nossa próxima aula e que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família. E não se esqueça, busquem ao Senhor e escolha a Jesus.